Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. Este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós estamos no tempo do Natal ainda. E nós celebramos, neste domingo, o batismo do Senhor. O batismo do Senhor faz parte do ciclo do Natal na liturgia. E essa é uma celebração que realmente precisa ser bem pontuada, porque, no meu modesto modo de ver, ela causa algumas dificuldades de compreensão no povo de Deus. Por isso, vamos tentar compreendê-la bem. Bom, depois de celebrarmos os domingos do Advento, aí nós tivemos o dia 24, a véspera do Natal, com a noite do Natal, que já conta como Natal. O dia 25, o dia do Natal, que inicia a chamada oitava do Natal. E começando do dia 25 até o dia 1º de janeiro, são 8 dias, e o dia 1º de janeiro, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Essa é a oitava do Natal, que está dentro do tempo do Natal, mas o tempo do Natal continua. E aí nós tivemos o domingo da Epifania do Senhor. A Epifania é a manifestação de Deus entre os pagãos, manifestação de Deus em Jesus, entre os pagãos que reconhecem Jesus. E eles o reconhecem representados através dos magos. Assim como o povo da aliança reconhece o seu rei Messias, representado pelos simples e pobres pastores que vão, no nascimento de Jesus, visitá-lo. Agora, na Epifania do Senhor, os magos estrangeiros, não judeus, vão até Jerusalém e depois a Belém e reconhecem a Jesus, oferecendo a ele presentes que indicam a sua realeza, a sua divindade e a sua salvação. Ouro, incenso e mirra. Bem, então agora nós damos um pulo, um grande salto no tempo da história. E nós vamos para o batismo de Jesus. E o problema está aqui, a imagem de batismo, para nós cristãos, ela tem tudo a ver com o batismo que nós conhecemos. E levamos crianças para serem batizadas. Normalmente, nós levamos crianças. Hoje se batiza muito jovem e adulto, mas normalmente nós relacionamos batismo com crianças. Bem, então nós imaginamos que Jesus pudesse ter sido batizado criança. E eu já ouvi essa pergunta muitas vezes. A pergunta é assim, eu tenho até vergonha de dizê-la porque ela é uma pergunta meio boba. Mas enfim, com todo respeito a quem a faz, a pergunta é esta. Por que nós batizamos crianças se Jesus foi batizado adulto? Então, o problema está no conceito de batismo. E em que sentido Jesus é batizado? E o que significa batismo para Jesus? Aqui. Bem, nós vamos ver isso daí. Mas antes de ver o sentido disso tudo, nós vamos ver os textos bíblicos que a igreja nos propõe no dia de hoje. O primeiro texto é do Antigo Testamento, o profeta Isaías,
capítulo 42, do versículo 1 a 4, e depois o versículo 6 a 7. Trata-se do primeiro canto do servo. Em Isaías, existem 4 cantos do servo. E este é o primeiro. Os cantos do servo serão valorizados depois na Semana Santa, num contexto diferente deste nosso aqui. Bem, este primeiro canto diz assim: assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Esse é o primeiro canto do servo que está em Isaías, capítulo 42. Bom, o servo. O cristianismo sempre entendeu que o servo é Jesus. Ele é o Messias servo. Ele não é o Messias poderoso, glorioso, absoluto, vitorioso, guerreiro, destruidor, vingativo, não. Porque se esperava esse tipo de Messias. Ele é o Messias que vai até a cruz e com a sua morte redentora salva a humanidade. Este servo não levanta a voz, aqui o texto diz, não apaga a chama, não quebra o que já está quebrado, ele promove o direito, ele promove a justiça, ele é a salvação. Claro que isso tudo é aplicado à figura de Jesus, à pessoa de Jesus. É ele este Messias. Mas Jesus precisa ser conhecido. Porque quando Jesus nasce em Belém, depois, por muitos motivos, sua família vai para Nazaré, na Galileia, e lá Jesus vive, Jesus cresce, Jesus aprende a ser gente, com José e com Maria, numa aldeia, no fim do mundo da época. Jesus não é conhecido. Como é que ele pode ser o Messias? Como é que ele pode anunciar o reino de Deus? Como é que ele pode, enfim, ser ouvido pelas pessoas se ele não é conhecido ainda? Bem, chegaremos lá. Antes, vamos ver o Salmo 29 ou 28, que é um salmo que vai de reconhecimento da grandeza de Deus para também uma expressão de confiança neste Deus que se revela. O salmo tem como refrão: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Bonita a prece. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. São 3 estrofes. Assim: filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, sua voz
eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, é o refrão. Mas quero chamar a atenção de todos quanto ao texto do Salmo, que insiste que a voz do Senhor está sendo dita, está sendo projetada. O Senhor está se comunicando. Então, amigas, amigos, tem tudo a ver com uma apresentação de algo, com um dar a conhecer algo. É este o significado do batismo de Jesus. E nós encontramos isso no Evangelho. Nós temos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 16 e depois 21 a 22. E nós temos outras propostas de leituras e também outra proposta de evangelho. Eu vou fazer esta que acabei de lhes indicar, Lucas, capítulo 3, versículo 15 a 16 e 21 a 22. E diz assim: naquele tempo, o povo estava na expectativa. E todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Esse é o Evangelho segundo Lucas, do capítulo 3. Nós temos uma outra possibilidade de outra fórmula de Evangelho. Talvez melhor seria, para compreender mais intensamente o significado do batismo de Jesus, o trecho do Evangelho segundo João. Mas nós vamos ficar com este daqui. Tá? Notem, João Batista era conhecido por todos. Há muito tempo João batizava. Batizar significa mergulhar. Existiam muitos grupos religiosos ali no final do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E existia, nós sabemos, ouvindo os evangelhos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Existiam outros grupos também que não aparecem nos evangelhos, mas eles estavam por ali. Havia o grupo dos batistas, eles não são citados, mas nós conhecemos João Batista, que não era o único que batizava. Tinha outros que batizavam. Mas João Batista é, sem dúvida, o mais conhecido. E ele era procurado pelas multidões, como nós lemos nos evangelhos. As multidões olhavam para ele e esperavam ver nele o Messias. E João insiste: eu não sou o Messias, mas o Messias vai vir e eu nem conheço ainda. Mas eu vou conhecer e vou mostrar para vocês. E de repente aparece Jesus, desconhecido. Jesus vem lá da Galileia, ninguém sabe de onde que vem Jesus, o que Jesus fez na vida até agora, quem é a mãe, o pai de Jesus, ninguém sabe de nada de Jesus, e Jesus vem. E chega até João, e nos outros evangelhos nós vemos, sobretudo, também no evangelho de Lucas, nós encontramos a perplexidade de João Batista quando encontra Jesus. E diz: mas sou eu que tenho que ser mergulhado.
e você vem a mim? Sou eu que tenho que ser batizado, mergulhado, batizado. É um sinal de que algo novo está acontecendo. O batismo era algo novo na vida de alguém. Então, alguém que queria se colocar, porque eles percebiam os tempos, como estavam caminhando. Então, eles entendiam que o tempo estava na hora de acontecer algo. Então, eles queriam estar preparados para isso. O batismo era um sinal de preparação para isto. Então, eles iam até João Batista e João Batista os mergulhava. E dizia que agora eles tinham que viver de maneira diferente. João Batista sabe que Jesus não precisa viver de maneira diferente, porque ele é o Messias. Ele não conhece Jesus. Ele nunca viu Jesus. E alguém vai pensar, mas João Batista não era parente de Jesus? Olha, sim, no Evangelho segundo Lucas, existe lá, no primeiro capítulo, um parentesco de João Batista e de Jesus. Sim, está ali, mas depois não aparece em nenhum outro lugar, absolutamente em nenhum outro lugar do Novo Testamento, qualquer menção de parentesco entre João Batista e Jesus. Não estou negando que eles fossem parentes, mas estou afirmando que eles não se conhecem. E é o próprio Evangelho que diz. E aí Jesus vai até João, e João entende que ele, Jesus, é o Messias. Então ele sabe que é ele que deve batizar, Jesus é que deve batizar, que deve fazer mudar as pessoas. Mas Jesus precisa de João. Por quê? Porque João é conhecido, João é ouvido, João é respeitado, João é seguido. Jesus, desconhecido, nunca foi ouvido, não tem seguidores. João, batizando Jesus, torna Jesus conhecido. E o fato aqui, teofânico, da palavra, tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer, é a indicação de que aquele é o momento em que Jesus passa a ser público. Então, o batismo de Jesus é para torná-lo público perante a sociedade do seu tempo. É esse o significado do batismo de Jesus. Não tem nada a ver com o nosso batismo, porque o nosso batismo, ele é o batismo em Cristo, na cruz. Nós somos batizados em Cristo na cruz, o Cristo morto e ressuscitado. A água que sai do lado aberto de Jesus, a água com sangue, no Evangelho segundo João, capítulo 18. Isto é o sinal do batismo, do mergulho no mistério de Cristo. Então nós somos mergulhados em Cristo. O batismo pelo qual Jesus passa é apenas um rito para cumprir uma aparência. Porque o que Jesus precisava era ser reconhecido como alguém especial. E de fato, no Evangelho segundo João, como eu já falei, eu encontro ali um texto muito mais significativo para compreender tudo isso. João Batista anuncia que virá um outro que ele não conhece, mas que ele saberá quem é. Quando Jesus vem, ele é batizado por João e depois João apresenta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Então João reconhece Jesus e, vamos dizer assim, de uma maneira assim muito popular, João passa a bola para Jesus. João faz um passe para Jesus, porque passando a bola quer dizer, ele agora vai desaparecer e é Jesus que vai crescer. E de fato é isso que acontece. João Batista aos poucos desaparece, some da história e Jesus começa a crescer, ser conhecido, ser seguido e ao mesmo tempo perseguido, acusado, em breve será encarcerado, julgado e morto. Então, o batismo de Jesus tem esse sentido, tem esse significado, que é muito bem esclarecido na primeira leitura do profeta Isaías, que apresenta o servo, e no Salmo, que insiste na ideia da voz do Senhor. A voz do Senhor é dita por Jesus. É Ele que anuncia,
É Ele que propõe, é Ele que evangeliza. Então, o batismo tem esta função para Jesus, torná-lo conhecido perante a sociedade do seu tempo. É o início da evangelização. É o início do que nós chamamos o ministério público de Jesus. E é justamente isso que a segunda leitura do livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta. E nós vamos ver agora o capítulo 10, versículos 34 a 38. Ouçamos. Esse é um trecho bastante importante. Quando Pedro entra na casa de um não-judeu, um pagão, que não tinha nada a ver com o mundo judaico, não frequentava a sinagoga, não era adorador do Deus dos judeus, nada a ver, mas esse senhor chamado Cornélio manda Pedro, pede para que Pedro vá até a casa dele, e Pedro vai até a casa de um pagão. Isso já é algo inédito, não se fazia isso. Judeu sério não entrava em casa de pagão. E Pedro está entrando. E o Cornélio pede que Pedro lhe anuncie o evangelho. E Pedro anuncia. E é esse resultado, esse anúncio, que faz com que o Espírito de Deus vá até Cornélio e sua família. E Pedro fica encantado com isso, dizendo, poxa vida, mas esse homem, que não é do nosso grupo, recebeu o Espírito Santo como nós recebemos. Então, se ele recebeu como nós recebemos, então ele pode também fazer a experiência que nós fazemos. É a abertura a um mistério, que antes era reservado apenas a um grupo, e agora é aberto a todos que estão dispostos a entrar dentro desta dinâmica. Mas vamos ouvir o trecho da leitura, né, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 38. Assim, naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou uma palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então Pedro intuiu, compreendeu a situação. Percebeu que o batismo de Jesus tinha inaugurado um tempo novo. E todos agora, não apenas os judeus que esperam o Messias, mas todos que aceitam o Messias Jesus, podem entrar da dinâmica do reino de Deus. Gente, talvez para nós isso não tenha muito impacto. Porque nós nascemos numa sociedade supostamente cristã. Não é uma sociedade mais cristã, não. Não é uma sociedade cristã. Não é. Nossa sociedade é pós-cristã. Mas tem alguns elementos que ainda lembram o cristianismo, né? E o cristianismo existe como resistência vivenciada por muitos, inclusive por nós que estamos aqui, né? Nós somos ainda fiéis. Muito bem. Mas a sociedade como um todo não é cristã. A maneira como o cristianismo entra na história, ela cria um impacto enorme. Porque o cristianismo, ele ressignifica as relações humanas. O cristianismo, ele iguala as diferenças. O cristianismo, ele apresenta valores que antes não existiam. Por exemplo, o valor do amor. Não existia amor. Existia interesse sexual. Mas não existia amor. E, sobretudo, amor pelo mais fraco, pelo mais pobre, pelo mais... Não existia a ideia de um Deus que cura, cuida e salva. Não existia. Existia a certeza de Deus, de deuses,
que submetiam os seres humanos e a história ao destino. E para que o destino fosse mais suave, se fazia ofertas a esses deuses, se tentava comprar estes deuses. É curioso que os Atos dos Apóstolos tem um episódio logo no início, ali no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, quando alguém quer comprar o dom que os apóstolos possuem. Então querem comprar, porque era assim que acontecia com os deuses. Comprava-se o dom de um deus. O cristianismo ele faz uma revolução religiosa, profunda. Talvez a gente não perceba isso porque nós estamos muito ligados a uma herança cristã que ainda existe, que foi tão bem colocada pelos antigos que ainda existe entre nós, embora a nossa sociedade seja marcada pelo paganismo, pela distância do cristianismo. Mas ainda existem valores e nós precisamos mantê-los. O batismo de Jesus, então, é um convite para que nós renovemos o nosso desejo de conhecê-lo e de mergulhar no seu mistério, para poder vivê-lo. Em alguns lugares hoje se faz renovação do batismo. Eu, pessoalmente, não concordo com a renovação do batismo no dia de hoje, porque o nosso batismo não é o batismo pelo qual Jesus passou. O nosso batismo é o que Jesus iniciou na cruz. Então, sim, na Páscoa nós podemos e devemos renovar o batismo. Hoje, não. Respeito àqueles que vão fazer renovação de batismo hoje. Mas nós devemos renovar, sim, o nosso desejo de estar abertos ao mistério que é apresentado, argumentado, ensinado, ofertado por Jesus, aquele que evangeliza, aquele que nos evangeliza. O batismo é o início da missão pública de Jesus. Espero que tenhamos entendido isto. E com o batismo do Senhor, nós encerramos o tempo do Natal. Até hoje eu posso dizer para vocês, Feliz Natal. No próximo domingo nós já estaremos no tempo comum. Eu espero que todos estejam muito com a graça e paz. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana, Paraná, no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Obrigado a todas e a todos.